Boa noite. Boa Boa noite, noite, turma. Bárbara. Boa noite, Dani. Então, nós vamos começar a nossa live, Dani, falando um pouquinho de acústica aí para a turma, né? Boa noite. Acho que agora que está entrando aqui. Eu queria dar boa noite para todos que estão nos ouvindo aí, né? Curte aí a nossa live, compartilhe o link para chamar mais, né? Mais pessoas aí para estar nos ouvindo, Dani. Eu apresento vocês a Daniele Garcia e a gente vai estar com uma palestra, né, uma live falando um pouquinho da acústica em home office. Vou deixar a palavra com você, Dani. Obrigada. Obrigada, Bárbara. Obrigado, pessoal da Univale, pelo convite. Fico muito feliz de estar de novo nessa casa, né? Mesmo que virtualmente, um lugar pessoas que eu gosto tanto, tem um apreço o ensino da arquitetura, e fico feliz de poder compartilhar o que eu venho fazendo ultimamente na área de acústica, né? Que é a disciplina que eu dava aí na Univale há um tempo atrás. Vou compartilhar minha tela aqui. Deixa eu só ajustar uma coisa aqui. Pronto. Tudo certinho aí, Bárbara? Estão vendo a tela? Tudo está aparecendo a tela sim, Dani. Está começando a aparecer, já está vendo. Isso. Ótimo. Beleza. Eu vou falar, né, sobre a questão do home office e o barulho do home office, né? O título que foi sugerido pela Bárbara foi Home Office do Barulho. Achei sensacional. Eu sou arquiteta, né, tenho doutorado em avaliação de ciclos de vida e estruturas metálicas pela Escola de Engenharia da UFMG, onde eu também fiz o mestrado na área de acústica de edificações aplicadas às estruturas metálicas. Sou membro da Sociedade Brasileira de Acústica, SOBRAC, e diretora da Ciência Acústica e Arquitetura. Essa questão do home office pegou todo mundo de surpresa, né? Ninguém se preparou para poder viver essa situação que nós estamos vivendo hoje. A gente faz tudo dentro de casa. E a gente está... essa questão do barulho do home office, a gente não tem como fugir disso, né? Porque, na verdade... Passando aqui uns áudios para vocês. Na verdade, a paisagem sonora faz parte da nossa vida, né? A gente acorda escutando ruídos, a gente passa ao longo do nosso dia por várias paisagens sonoras, e isso faz parte da nossa rotina. Então, o que a gente tem que fazer com relação à acústica é controlar esse som. E o som, ele é um elemento físico, né? Ele é uma onda mecânica, e a gente consegue manipular ele. A gente não consegue ver, mas a gente consegue manipular. Então, nós conseguimos direcionar e amplificar o som, isolar, absorver e difundir esse som. Quando a gente pensa nessa situação que nós estamos vivendo, de estar trabalhando dentro de casa, estar estudando dentro de casa, fazendo todas as nossas atividades, fazendo ginástica dentro de casa, o principal problema com relação ao ruído tem sido o isolamento acústico, né? Tem sido essa situação de escutar o vizinho fazendo outras atividades. Às vezes ele está querendo assistir uma live de uma banda sertaneja e você não gosta daquele tipo de música, que ele te incomoda. Então, o isolamento acústico é a principal reclamação que a gente está tendo. O meu escritório é dedicado à acústica. Eu recebo solicitações o dia inteiro de orçamento de problemas entre vizinhos. E aí eu sempre dou essa notícia, né? Existe uma norma, que é a norma de desempenho, é uma norma que ela é válida para qualquer edificação residencial entregue a partir de 2013, e um dos principais quesitos que ela aborda é essa questão do isolamento. Então, ela define quais são os isolamentos necessários entre ambientes e entre áreas externas e esses ambientes. Então, a primeira preocupação que a gente tem é de isolar o ruído da rua,
com relação aos ambientes internos, né? Então, quanto que essas fachadas dão conta de fazer esse isolamento? Agora, durante o período do isolamento, diminuiu muito esses ruídos ambientais, que é o ruído urbano, e as interações entre vizinhos ficaram mais nítidas e mais perturbadoras. Então, quando a gente pensa em fachadas, só para a gente ter ideia, a gente mede ruído em decibéis, né? Decibéis é a pressão do som que está chegando até os nossos ouvidos, né? Até a nossa percepção. E aí existe uma escala, que é uma escala logarítmica, que a gente não tem uma percepção linear com relação a ela. Então, se eu estou escutando aqui, devo estar falando aqui em 55 decibéis, se chegar uma pessoa gritando aqui, a gente vai ter uma percepção talvez do dobro do ruído e vai estar falando só em 65 decibéis. Então, o que a gente precisa para dentro de uma sala, por exemplo, é um ruído ambiente de 40 decibéis. Se eu tenho aqui uma parede toda fechada em alvenaria e está chegando 100 decibéis da rua, que é um exagero, um valor muito alto, essa parede consegue reter 50, né? Então o isolamento dela é 50 e vai chegar a 50 lá dentro. À medida que eu vou adicionando elementos de abertura, né, com vidro, 1/8 de vidro, o que isolava 50 passa a isolar 29. E eu vou aumentando isso aqui até eu ter uma parede toda de vidro que isola 20. Então, essa proporção de isolamento, ela não é linear. E aí, por isso, quando a gente fala em desempenho acústico de edificações, o principal elemento das fachadas que a gente tem que pensar são as esquadrias. Então, esses elementos externos aqui, de acordo com a norma de desempenho, tem que isolar 30 decibéis. Então, uma esquadria comum, ela isola uns 20 decibéis. Na hora que eu começo a incorporar uma esquadria em PVC, com vidro laminado, ou até mesmo vidro insulado, eu consigo alcançar valores de isolamento de 30, 36 decibéis. E entre vizinhos, a gente tem interferências também, né? Então, se eu tenho uma sala de um lado e um quarto do outro, essa parede tem que dar conta de reter 45 decibéis, né? Se eu tenho uma sala de um lado e uma sala do outro, né, que seria a caracterização de um home office, o isolamento tem que ser de 40 decibéis. E aí isso vai definindo quais que são os sistemas construtivos que a gente tem que usar. Então, quando a gente pensa num edifício, né, um edifício residencial é o lugar onde a gente tem essas principais interferências. Essas paredes, que são as paredes de geminação de um ambiente para o outro, são os lugares onde eu tenho que me preocupar com isso. E como eu não tenho janela, eu posso pensar assim, então essa parede minha tem uma condição de isolamento muito boa. Uma parede comum, ela isola uns 44 decibéis, uma parede de tijolo cerâmico na espessura de 14, mais acabamento nos dois lados, né? Então ela isola 40, que seria o que eu preciso isolar entre uma sala e outra sala, entre uma sala de um apartamento e a sala de outro. Então, está resolvido? Mais ou menos, né? Quando a gente começa a pensar, laje nervurada, o forro passando direto, a parede subindo só até o forro, essa parede pode dar conta de isolar até 50 decibéis. Mas se eu tenho essa situação aqui, o som vai passar por aqui. E essa passagem de som enfraquece muito esse isolamento. Outra situação muito comum são o posicionamento dessas caixas elétricas. Então, quando elas são posicionadas uma atrás da outra, eu crio uma ponte acústica. Então, o ideal é que eu consiga deslocar isso, né? E também fazer uma intervenção aqui para que essa conexão não aconteça de maneira tão fácil. Eu falo que o isolamento acústico ele é igual uma bacia de água. Se eu fizer um furo numa bacia de água, eu não tenho mais nenhuma vedação, né? Eu não tenho estanqueidade daquela bacia. E o isolamento é a mesma coisa. Se eu tenho um furo naquela parede que me garante isolamento, eu perdi todo o isolamento que eu precisaria ali naquele espaço, né? Isso aqui é uma situação muito comum, onde eu tenho suíte de um lado e suíte do outro, e aí as tomadas acabam se encontrando, porque coloca uma cama encostada de costas para outra e esse som passa, né? Mas aí eu também tenho situações em home office que o problema é interno, né? Muita gente está vivendo isso aqui hoje, né?
o marido e a esposa trabalhando em casa, os filhos junto, e o barulho está dentro da própria casa. É uma situação onde a norma de desempenho não trabalha, mas a gente tem condições de melhorar esse isolamento. Outro elemento construtivo que tem que ter muito cuidado com relação ao isolamento acústico, a vedação, são as portas. Portas de madeira, né? Portas prancheta de interior de apartamento, até mesmo de entrada de apartamento, elas normalmente são ocas, né? Então ela não tem isolamento acústico suficiente. A primeira coisa é pensar em portas que sejam maciças e que esses elementos aqui, a fresta na parte inferior e as laterais, sejam tratadas. E aí a gente pode pensar assim, eu tenho um ambiente dentro da minha casa que é o home office e eu não consigo fazer o isolamento dele, porque mesmo fechando a porta eu escuto o barulho do resto da casa. Já existem soluções no mercado que ajudam a aumentar esse isolamento. Então aqui a gente tem um veda-porta, poderia ter colocado outro, acabei esquecendo. Existe um veda-porta que ele é incorporado à porta, e quando essa porta fecha, ele encosta num pino e esse pino desce a borracha. E aí eu consigo fazer esse isolamento aqui. Aqui são as borrachas que a gente pode inserir ao longo do fechamento dessa porta para aumentar o isolamento. E aqui tem uma porta que, se vocês observarem, essa parte aqui está deslocada do eixo, porque foi incorporado mais uma placa em cima dessa aqui, para poder aumentar esse isolamento acústico. Então, uma placa maciça, né, dentro de uma porta existente. Então, é possível a gente conseguir, sim, aumentar isolamento dentro de elementos que a gente tem dentro do nosso ambiente de home office. Existem outras soluções que são paliativas, né, e até mesmo estranhas, porque quando a gente pensa no conforto de uma maneira geral, a gente tem que pensar em iluminação natural, né? Mas existem cortinas acústicas, que são cortinas super densas, com lã de vidro ou lã de PET por dentro, fechadas com ilhós, que ajudam nessa vedação. Tanto que a imagem dela é uma imagem de um quarto, né? A gente fizer esse tipo de fechamento para um ambiente de trabalho, você não vai ter acesso à luz do sol. E soluções que a gente insere uma janela por dentro por dentro do vão, né? Mantendo a janela original. Uma pessoa que mora num apartamento, por exemplo, ela não vai poder mudar a janela do prédio. Então, essa solução é uma solução que ajuda nisso. E é interessante observar aqui, ó, que essa janela, ela é oscilobatente aqui, né? E de abrir nesse ponto aqui. Então, uma janela de correr, obrigatoriamente, ela vai ter as frestas para fazer essa passagem de uma folha por trás da outra. E essas passagens enfraquecem o isolamento. A gente tem essa foto aqui é da Brisa, que é um fornecedor da nossa região, e isso aqui vai estar, na verdade, ele está lacrando, né, todo o vão que tinha aqui antes, e aumentando esse isolamento. Os perfis isso aqui é no esquadrilho de PVC, os perfis de PVC, eles têm eles são muito mais densos do que perfis de alumínio, né, então consegue esse isolamento. Mas já existem esquadrias de alumínio que têm o mesmo desempenho das esquadrias de PVC. E aí, quando você, dependendo da situação que você avalia na norma de desempenho, hoje eu trabalho muito com essa consultoria para o atendimento dos edifícios da norma de desempenho, quando você está de frente a fontes muito ruidosas, por exemplo, a linha do trem, né, ou uma avenida, uma rodovia, eu preciso de aumentar o isolamento daquelas fachadas. Uma esquadria comum, ela normalmente não atende, porque também vai depender da área que eu tenho dela, igual eu mostrei naquela imagem, né? A área que eu tenho dela com relação à área da parede e à espessura dessa parede. Mas essas esquadrias, elas têm espessuras de vidro que vão variando de acordo com o isolamento que eu preciso ter para ali. E aí tem essa outra situação, não sei se vocês estão escutando o áudio aqui, que é do ruído de impacto, que é o meu vizinho de cima que resolve andar na minha cabeça, né? As crianças que resolvem correr para lá e para cá, bolinha que cai no chão, qualquer elemento que bate lá, o vizinho que resolveu fazer ginástica, deixa o peso cair no chão toda hora. Isso é ruído estrutural. E ruído estrutural, ele é transferido para o andar inferior e até para os andares superiores pela estrutura do edifício. Então, quanto mais rígido isso aqui for, maior vai ser a transmissão do som. Maior vai ser essa percepção do caminhar lá em cima.
Então, é diferente do ruído aéreo. Quanto maior, mais denso e mais rígido for essa laje, maior vai ser o isolamento. Mas quanto mais denso e rígido for essa laje, maior vai ser a transmissão disso aqui. É como se a gente estivesse batendo, deixando cair uma esfera num elemento muito rígido. O barulho é muito mais alto. E aí como que a gente resolve isso? Eu fiz um vídeo aqui muito simples mostrando um celular numa superfície rígida e inserindo as mantas que a gente usa de contrapiso, sob contrapiso, para poder fazer com que esse ruído seja amortecido. Isso é resolvido no impacto, a gente tem que eliminar esse impacto. Então, hoje, os edifícios que buscam esse atendimento à norma de desempenho, dependendo do tipo de laje, da espessura de laje, da altura do contrapiso, do tipo de acabamento final, eles têm usado as mantas sob contrapiso. E é interessante perceber essa imagem da execução, ela mostra a manta aqui na parte de baixo e ela sobe para o rodapé. Aqui está no estágio anterior, né? Ela vem e sobe aqui no rodapé. E ainda tem uma sobreposição de manta com manta. Por quê? Como a gente está pensando nesse impacto, qualquer conexão de elemento rígido com o elemento rígido que eu tiver, contrapiso com um pouco de laje aqui, eu vou transferir esse impacto, esse ruído de impacto. Então, a gente chama isso de piso flutuante. Eu tenho que fazer com que o meu piso final flutue em cima dessa piscina, né, de manta. Ou você pode trabalhar na superfície final, né? O carpete é um elemento que vai amortecer esse ruído de impacto. Os próprios pisos vinílicos, mas aí eu tenho que trabalhar com uma espessura de pelo menos 3 milímetros para poder fazer isso. E aí, quando eu sou vizinha de alguém que trabalha em home office, porque, na verdade, esse trabalho de atenuar o ruído de impacto, ele é muito mais eficiente quando ele está lá na pessoa que está gerando o ruído, né? E se por um acaso o meu edifício não tem a manta sob contrapiso e transfere muito, o que eu posso pensar, né, é em criar esses elementos, usar tapete para poder evitar com que esse ruído seja gerado, né? Usar esses feltrozinhos que são vendidos no mercado, ele é muito fácil de encontrar, que você coloca debaixo de móvel, né, para evitar esse arrastar. Existe uma associação, que é a Associação Proacústica, que agora, durante a quarentena, eles lançaram um guia de né, boas práticas, não. Tipo, guia de boa vizinhança. Quais são as ações que você deve fazer para evitar o conflito de ruído com o seu vizinho? E uma das coisas que eles falam é isso aqui. A outra coisa que está lá nesse manual é quando for fazer ginástica, usar uma superfície como um tapete, um piso emborrachado, uma manta emborrachada, para evitar com que a gente gere ruído estrutural para o vizinho de baixo. E aí nós falamos do que a gente faz para vedar, né, um home office, para poder fazer com que ruído de impacto não chegue embaixo, o ruído da rua não chegue, o ruído de dentro da casa para dentro do próprio home office. Mas tem uma outra situação, que é a situação do condicionamento ou do tratamento acústico, que é a pessoa... Por que a gente pensa nisso com relação ao home office? É o que nós estamos fazendo aqui agora, né? A gente tem uma videoconferência, é uma situação da gente conversando no telefone. Você está falando no telefone, e aí daí você sai e vai no banheiro, a pessoa percebe que você está no banheiro, né? E percebe que você está no banheiro não é só porque você deu descarga, mas é porque você escuta que o som está mais reverberante. Então, se eu tenho superfícies que são muito lisas em volta, o ruído que eu estou falando, né, o som gerado pela minha voz, ele vai... Nós temos uma situação boa, que é a situação do microfone, mas se eu não tenho condição de usar o microfone, se não for um microfone muito bom, o som que vai ser captado é um som que está sendo reverberado. Olha esse aqui, ó. Eu tenho essa projeção de som aqui, vamos imaginar que isso aqui seriam paredes lisas, né, e reflexivas. E volta para essa fonte aqui, ó, depois de 5 reflexões, né? Então, isso aí atrapalha a inteligibilidade. A pessoa tem dificuldade de entender o que está sendo dito ali. E numa reunião virtual, isso é muito importante, você compreender o que a pessoa fala. Então, atraso de conexões são coisas muito, muito graves para a dinâmica
de uma reunião. Se a pessoa não entende o que você está falando, se o seu som está saindo embolado, você não consegue passar uma mensagem. E aí a gente também tem essa situação aqui das crianças, né, que estão estudando em casa, e crianças, eu tenho uma de 6 anos que tem aula todos os dias, eu não consigo colocar um fone de ouvido nela, porque eu tenho que escutar o que ela também está assistindo, né? Então, se ela está num lugar que é muito reverberante, a gente fica forçando mais, assim, tentando ouvir o que está acontecendo ali. E aí é mais difícil, é mais cansativo, já é chato para eles ficarem na frente do computador muito tempo. Imagina se ele começa a ter que ter esforço vocal. Então, uma dica básica é não escolher ambientes muito grandes. Então, pessoas que resolvem botar o home office numa sala com pé direito duplo. Quanto maior o volume, maior vai ser a reverberação. Então, o som vai sair mais embolado ali, vai sair com uma compreensão pior, né? E pensar também em ambientes que eu consiga absorver esse som, que é a outra forma que eu tenho de eliminar o eco. Então, essas paredes aqui que estão batendo e refletindo, se elas fossem feitas de materiais porosos, essa reflexão não ia acontecer com tanta intensidade. Aqui eu tenho um projeto que eu fiz para um auditório de uma escola em Ipatinga, e aí eu fiz a simulação do som sem a tratamento e com o tratamento. Vou colocar aqui. Então, se a gente está falando de um home office, que a gente está tentando conversar com uma pessoa que está lá, nem sei aonde, nem em qual distância, imagina num auditório que eu estou querendo transmitir uma mensagem para as pessoas que estão sentadas até na última fileira, né? Então, se eu não controlo a reverberação, o uso daquele lugar é comprometido, né? Eu tenho um uso piorado daquele lugar. Então, a acústica nesses ambientes ela é fundamental. E aí, o que eu tenho que pensar? Em materiais que tenham coeficiente de absorção elevado. Então, aqui eu tenho um forro de gesso acartonado perfurado. Toda vez que eu for procurar um material acústico, material de absorção acústica, eu tenho que procurar esses gráficos de absorção dele. Então, aqui eu tenho até uma situação de altura de pleno diferente. Ó. Esse aqui está com 6,5 e esse de cima está com 40 centímetros de pleno, de altura do forro, né? E aqui eu vejo por frequência quanto que esse material absorve, esse daqui. E ele tem uma absorção melhor com lã mineral e pior sem lã mineral. Aqui eu tenho um painel de madeira ripado e com furos por trás que garantem essa absorção. E aqui a curva de absorção dele. Então, esses materiais são materiais que vão ajudar no controle da reverberação. Aqui eu tenho um painel de lã de poliéster, que é a lã de PET, né, com tecido na frente. E aqui, ó, ele tem uma absorção de 0,92 em 1000 Hz, ou seja, ele absorve 92% da energia acústica que chega nele. Esse painel aqui, ele está no catálogo da Trisoft, que é o fabricante, e é um painel de um projeto meu aqui, ó, da Igreja Católica do Horto, em Ipatinga. Foi até um projeto de restauro do Rogério Braga, e a intervenção acústica foi minha, né? Aqui a gente não podia colocar como era um restauro, não podia colocar nenhum elemento novo. O material de absorção são os quadros que são removíveis. Então, o tamanho desse quadro foi calculado para poder chegar na quantidade de absorção que eu precisava. Isso, mais os baffles, que são esses elementos pendurados aqui, mais esse painel no fundo, que era o único lugar onde já tinha tido uma intervenção. Aqui eu vou mostrar alguns projetos só para mostrar os materiais para vocês. Isso aqui é um estúdio dentro de uma casa, então se a gente for pensar em home office, esse seria o lugar ideal para um home office, né? Tem muita absorção, e tem uma absorção. Esse material aqui é o Tech Plano, que é o antigo Sonex, que as pessoas usavam, mas o Sonex era todo ondulado, ele é o plano. Aqui a gente tem aquele Ambi, que eu mostrei para vocês, que é o ranhurado. Uma esquadria em PVC,
né, com um vidro aqui de 12 milímetros, se não me engano, inclinada, para poder fazer com que o som que bate aqui vá para o forro e não volte para a pessoa, para o ouvido daquela pessoa, porque nesse projeto aqui, o cliente queria ter a visão de uma piscina que ele tem no fundo da casa dele. Mas como nem todo mundo consegue ter um estúdio dentro de casa para fazer de home office, a gente tem que pensar em adequações possíveis, né? Aqui é um call center, né? E como ambiente de trabalho, o call center é um espaço que tem muitos problemas de acústica, porque pelo estresse da pessoa que trabalha ali, porque ela tem que ficar tentando concentrar na ligação e não ser perturbado pelo vizinho aqui, né? E pela inteligibilidade da fala dela, que vai parar lá na pessoa que é o interlocutor dela. Aqui tem forro mineral, o painel de madeira ranhurada, esse não é o Ambi, é o Nex Acústica, que é um outro fabricante. E nas baias a gente tem uma lã de vidro com um tecido na frente, para absorver essas reflexões iniciais. Vou dar um pause aqui. Isso aqui é uma sala de reuniões, né? Então, nós estamos fazendo reuniões em casa, e essa sala de reuniões, ela é uma reunião que tem um equipamento importante de videoconferência, eles precisavam de ter muita agilidade nas reuniões. Eu não sei se esse som é baixo, eu não sei se vocês vão ouvir bem, mas eu vou colocar aqui no máximo. Eu fiz uma gravação com um celular e um iPad, de uma maneira super arcaica, durante a obra e depois que estava pronto. E é o mesmo áudio, e aí vocês vão perceber em algum momento que vocês conseguem ouvir com mais nitidez. Vou passar o áudio aqui. Então, a diferença é a diferença do material de absorção que tem dentro dessa sala de reuniões. Aqui são baias, né, de open office. Então, essa absorção próxima da pessoa, ela é fundamental para poder garantir o conforto dela, né? E aí, hoje a gente tem os sofás acústicos, que são esses sofás com espaldar alto. Esses elementos aqui são elementos de absorção, que está sendo muito usado em lugares que tem open offices, escritórios criativos. Então, é um lugar onde a pessoa consegue ir para fazer uma chamada, ficar um tempo ali, saindo um pouco do barulho do open office, né? E se a gente for pensar nesses materiais de absorção materiais possíveis dentro do nosso home office, a gente pensar em tapete, poltronas que sejam em tecido, né? E não poltronas em couro, cortinas mais pesadas, quanto mais pesadas, maior a absorção. Com isso, a gente melhora um pouco essa condição da absorção, da reflexão do som. Aqui, ó, vou botar esse vídeo aqui do lado aqui. Isso aqui é o meu home office. Então, eu já tinha esse material ficava no meu escritório. Ele é uma placa é a mesma placa que foi usada lá no fundo da igreja do Horto, uma placa de lã de vidro com um tecido na frente, né? Aqui está a imagem do fabricante dele. E eu e meu marido montamos isso aqui. Então, uma coisa muito fácil, virou um quadro no fundo e mudou completamente a absorção desse lugar. Porque o meu home office, na minha casa, ele é a minha varanda. Eu já tinha uma esquadria em PVC, então ela me ajuda agora, ela me ajuda de dentro do meu quarto para fora. Agora ela me ajuda quando eu estou dentro do home office para o resto da casa. E também seria aqui um tapete que ajudou nessa absorção. Aqui eu fiz um videozinho mostrando essa diferença do antes e do depois desse ambiente que eu mostrei para vocês. Essa menininha que vai aparecer é minha filha, está aprendendo a ler, então um momento super importante para você conseguir, se você ouve bem, você entende bem. Se ela ouve o que ela está falando, ela tem um aproveitamento melhor dessa leitura.
Então dá para a gente perceber que até o estouro do balão, ele estava mais agudo, ele ficou mais grave, né? E o som da voz dela fica um pouco mais nítido, a diferença é pouco porque o volume é pequeno, né? Um pouco mais nítido e ela faz menos esforço para ler. Então essa é a imagem do home office. E é isso que eu queria mostrar para vocês. Não sei se eu extrapolei o tempo, Bárbara. Não, está ótima, Dani. Estamos no tempo ainda. Ganhamos mais um tempinho, né? Então, nós podemos até extrapolar, assim, o tempo. Então... Ótimo. Tem algumas perguntas aqui, deixa eu ver, o Marcelo Tiradentes, ele pergunta, né, se a gente está falando só sobre o tratamento acústico e não do isolamento. Na verdade, nós estamos falando dos dois, Marcelo. Nós estamos analisando tanto o isolamento quanto o condicionamento acústico, né, a reverberação do ambiente. Então, nós falamos aí de duas situações, tanto o ruído também aéreo, quanto o ruído estrutural, né? Como resolver as duas situações dentro do home office. Respondeu a sua pergunta, Marcelo? Ok. Ele fala aqui, Dani, que alguns áudios que você passou, eles não escutaram, né? Tá. Mas só a nossa voz está bem nítida. Então, foram alguns exemplos, porque eu escutava aqui os áudios. Então, você conseguiu escutar, Bárbara? Eu consegui, conseguiu? Né? Alguns saíam, outros não. Então, esses áudios, esses vídeos, eles estão todos lá no Instagram da Sense. Então, se vocês quiserem entrar lá, vocês vão conseguir ouvir com mais nitidez. Na verdade, quando a gente fez o teste aqui, precisava colocar o som no máximo, né? E alguns áudios meus eram baixos. Foi isso que aconteceu. Ok. Então, alguém quer fazer alguma pergunta, turma? Quem quiser perguntar alguma coisa, a gente responde, né? Fiquem à vontade. Cheio de gente legal aqui, hein? Olha o Gegé. Me chamaram a atenção porque eu chamei ele de Rogério Braga, né? Mas eu tenho que ser formal, e ele né? É apaixonado com essa igreja, Dani. A gente já conhece desde o projeto. Nós todos, eu e ele, nossa, acho que é o projeto que eu mais gostei de fazer, e eu tenho certeza que ele também, pelo amor que eu vi dele na obra lá. Saudade dessa turma aqui. O Lucas está perguntando aqui se esses isolamentos acústicos interferem no aumento da temperatura no interior do ambiente. Você quer responder ou você quer que eu responda? Pode responder, né? Então, na verdade, tem uma dificuldade de ventilação, né? Quando você aumenta o isolamento acústico, você está eliminando um pouco a ventilação. Mas, por outro lado, quanto maior o isolamento acústico, maior também a inércia térmica. Então, o calor que ele vai passando devagar para dentro dos ambientes, ele também está sendo retido. Então, a minha sugestão é que esses ambientes sejam ventilados naturalmente, e quando a gente for fazer o uso dele, precisa de um isolamento maior, aí você fecha, né? Então, não deixar... Eu tenho muito cliente que percebe que a solução mais barata, às vezes, é vedar tudo, e eu falo, não faz isso porque você vai precisar de ventilação, esses materiais acústicos, eles absorvem o som, eles absorvem a umidade também. Então, se não tem ventilação natural, com o tempo, eles começam a ficar com aquele cheiro de ambiente fechado, né? E agora, no momento que a gente está do Covid, isso é mais importante ainda, né? A gente tem que ter troca de ar ali dentro. Ok. Agora, uma pergunta, não é nem uma pergunta, é uma questão que eu vou colocar, Dani, para você me ajudar a responder aí. A maioria das pessoas, às vezes, colocam isopor como isolamento acústico. O que você fala aí para gente sobre o isopor como propriedade acústica aí no isopor? O isopor, ele é um bom isolante térmico, né? Para a gente poder fazer isolamento acústico, a gente precisa de massa. Ou de massa, ou do sistema massa, mole, massa. Como o isopor ele é pouco denso, só da gente pensar, a gente coloca ele na água, ele boia, então ele não tem capacidade isolante, ele não tem densidade suficiente para isolar som. E se a gente pensar em usar ele como massa, mola, massa, para isso eu preciso de um elemento rígido
e um elemento macio no meio que faça esse amortecimento da onda, porque o som é onda mecânica, ela é diferente do calor, né? Então, se eu coloco o isopor no meio, o isopor ele não tem essa capacidade de elasticidade, ele não é flexível. Eu não aperto e ele volta ao normal. Então, ele não consegue fazer absorção interna. Então, ele não é um bom material, não, ele é um mito. O isopor não serve para isolamento acústico, não. Então, deixar isso bem claro, né, Dani? Tem muita gente que fala, a primeira coisa que fala, eu vou colocar isopor para isolar, né, o som ou para ajudar na absorção acústica, então o isopor não serve. Não e ele serve. até, dependendo do isopor que você coloca, acaba gerando até mais um problema, né, com relação a incêndio, né, a propagação de chamas. Então, cuidado aí com o isopor, não usem o isopor como isolante acústico. Né? Mais alguma pergunta, turma? Alguém que queira fazer alguma pergunta? Ó, o Lucas está falando aqui que ele já viu músicos improvisarem com caixas de ovos como isolante acústico. Então, na verdade, os músicos que usam a caixa de ovo é para absorver o som, não é para isolar, não. E a lógica da caixa de ovo, como material que vai controlar a reverberação dentro do ambiente, é porque eu tô aumentando a superfície. Como eu tenho, né, a superfície ondulada da caixa de ovo, e o material que é o papelão, que é mais macio, né, porque quem absorve é quem é mais macio do que uma parede lisa, então eu tenho uma absorção melhor do que a parede. Com certeza é melhor que não colocar nada. Mas ele tem esse problema sério da propagação da chama, né, então não deve ser usado. E tem uma lógica de repetição, né? As pessoas acham que, por ser um estúdio, ter uma caixa de ovo ali dentro, está resolvendo a acústica, e todo mundo acha que a acústica é uma coisa só, né? O que absorve também isola, são coisas totalmente diferentes. Ele não serve para isolar nada. Ele ajuda um pouco mais para absorver e não ajuda nada para isolar. E existem materiais de absorção que são muito mais eficientes do que uma caixa de ovo. Os coeficientes de absorção da caixa de ovo, só para ter uma ideia, de 0,1. Esses materiais que eu mostrei é 0,9, 0,8. É uma absorção muito maior. Ótimo. O Guilherme Ferrato está perguntando se é possível usar isolantes acústicos como elemento decorativo, Dani. Eu mostrei os de absorção, né? Os materiais de absorção acústica, são materiais de revestimento. Antigamente a gente tinha pouca opção, todos tinham aquela cara de espuma, né? Hoje a gente tem material que tem cara de madeira, né? E aí tem o próprio quadro lá da igrejinha que eu mostrei, ninguém sabe que aquilo é um material de absorção. Posso fazer um quadro na minha casa. Eu posso pegar uma foto sua, estampar ela num quadro e aquilo ali está absorvendo o som. Exato. O Geraldo, nosso professor lá da Univale também, ele está perguntando, e o barulho do vizinho de cima, como resolver? Nós até, né, no início falamos das mantas, né, de isolamento no piso ou na superfície aí, usando tapetes, carpetes, ou material emborrachado, como piso vinílico, né, com uma densidade, uma espessura um pouquinho maior, Geraldo. Dá para o seu vizinho um tapete de presente e vai lá na casa dele escondido e coloca um monte de feltro debaixo dos móveis. Porque lembrando que o isolamento, né, Dani, ele é sempre na fonte. O ruído estrutural, você só consegue resolver se você isolar a fonte do ruído. Então, se tem uma cadeira fazendo barulho, você tem que ir lá no vizinho e na fonte, e diminuir o barulho da cadeira que está em atrito com o piso. Então, passa um pudim, leva para o vizinho, olha, eu um e aproveita e coloca isso aqui na sua cadeira. Mas é importante falar que se a pessoa que está incomodada com o vizinho de cima morar num apartamento que foi entregue depois de 2013, ele tem o direito, como consumidor, de reclamar com a construtora, e a construtora tem que arcar com a intervenção, porque ele tinha que ter atendido aos critérios da norma de desempenho. Então, isso é muito sério, assim, as pessoas, elas muitas vezes não têm essa noção. A norma não é lei,
Mas se entrar com uma ação judicial, o PROCON, o Código de Defesa do Consumidor, ele vai procurar as normas para poder dar uma solução para aquele processo, e a norma que vai ser referência é a 15.575. Isso. Alguém perguntou aqui, plantas seriam opções de isolamento acústico? O Lucas Soares está perguntando. Lucas, as plantas, vamos imaginar, eu sempre lembro dessa fala até da Dani, não sei se ela lembra, 10, 15 anos atrás que ela me falou isso. Eu penso sempre no som como uma bolinha de ping-pong, né, Dani? Então, assim, se eu jogo essa bolinha no espaço, no ambiente, né, uma bolinha de ping-pong, quando você joga, se ela bater em ambientes lisos, ela vai voltar com mais força. Então, o som da mesma maneira. Então, se você faz um ruído dentro de um ambiente, quanto mais acolchoado for esse ambiente, com superfícies porosas ou macias, esse som vai reduzir. Então, se você tem plantas no ambiente, a planta ela vai ajudar, né, dependendo do adensamento dessa planta, ela ajuda, sim, a amortecer esse som. Então, ela não ajuda no isolamento, é diferente. Isso. Ela vai ajudar no eco, na reverberação. Então, a gente vai pensar no som de duas maneiras. A gente vai pensar no som como eco, o som do ambiente que está batendo e voltando para você, e a gente vai pensar no som que vai passar para o outro lado, que é o que o vizinho está te incomodando, ou que você vai incomodar o vizinho. Então, esse ruído que passar para o outro lado, é que a gente vai trabalhar isolamento, materiais densos, espessura de parede, materiais que possam fazer esse fechamento, ou no piso, na parede e no teto. Agora, dentro do ambiente, o eco é diferente, a gente vai usar materiais mais macios, que possam absorver esse som. Respondido, Lucas? Tem uma coisa interessante nisso aí também, Bárbara. O que é mais importante, tanto para absorver quanto para conseguir alguma coisa de isolamento, é o substrato da parede vegetal. Então, às vezes, a pessoa coloca uma vegetação ali por trás e ela não tem. Se eu colocar uma parede trepadeira, e colocar uma parede verde que tem todo um substrato vegetal para poder ancorar aquela vegetação, essa parede verde tem uma absorção melhor do que a folhagem de era, né, plantada em cima daquela parede ali. Então, tem um estudo de uma professora, eu esqueci o nome dela, mas ela tem uma coisa de acústica que chama Acústicar. Ela fez um trabalho, mediu a absorção de superfícies verticais vegetais e chegou a essa conclusão. Quem faz a absorção é a terra, não é a folha. A Débora está perguntando aqui se ruídos graves e ruídos agudos têm propriedades diferentes para absorção ou isolamento. Pode responder, Dani. Tem sim, tem muita. A lógica de absorção dos dois tipos de ruído é completamente diferente. Os agudos, quanto mais massa eu tiver e mais rigidez, maior vai ser o isolamento. E os ruídos graves, quanto mais grave for, né, que é até aquele que eu mostrei do celular vibrando, eu só consigo fazer isolamento se eu amorteço ele. Então, um é isolado, né, com massa, o outro é amortecido. Então, um ruído grave que é muito comum de parecer como um problema é vibração de casa de máquinas, né? Vibração de grupo gerador. Não adianta eu fechar aquilo ali e vedar completamente o que tem em volta. Eu tenho que colocar uma borracha ali em cima, embaixo dele, né? No apoio dele. Ainda tem um negócio muito mais difícil de fazer, que é você tem que descobrir qual que é a frequência que aquele equipamento vibra e encontrar uma borracha que tem uma frequência de amortecimento, né, a rigidez dela, igual àquela que é da máquina. E aí eu vou conseguir anular esse ruído grave. Mas os ruídos graves, de uma maneira geral, que não são esses de máquina, eles têm mais, eles vão passar. Então, quando você faz uma medição de uma parede isolante, sem a parede, você escuta uma curva homogênea. Quando você coloca o material de isolamento, a curva ela é mais alta nas baixas frequências, então está passando o som. E se a gente for assim, exercitar a nossa percepção, a gente vai ver que o barulho do vizinho que a gente escuta, ele é grave.
Eu não escuto barulho muito agudo, eu escutei o mais grave, porque as ondas sonoras graves são as que passam. E elas também são as que menos nos incomodam. A gente dá conta de trabalhar com o barulho de ar-condicionado, que é um barulho grave, mas eu não dou conta de trabalhar com o apito o tempo inteiro, que é o agudo, né? Então, tem uma dificuldade de isolar mais o grave, mas a nossa tolerância ao ruído grave também é maior. Exato. Respondido, Débora. Mais alguma pergunta? Né? Nós já chegamos aí praticamente no nosso tempo, Dani, né? Eu espero que vocês tenham gostado, né? Compartilhe aí a nossa live, dá um like, né, Dani? E faça a sua publicidade também, Dani, né? As suas páginas, eu sei que você está sempre aí com dicas maravilhosas para a gente, estou sempre compartilhando, e pode falar aí com a turma. Então, eu sempre coloco muita coisa no Instagram, né, de projeto, de dicas, vou trazendo essa história da realidade, então, home office. Eu tenho um canal no YouTube também, que chama Ciência Acústica, que lá tem vários vídeos por temas, e pessoal que quiser tirar qualquer dúvida de acústica, assim, lá você vai encontrar perguntas e respostas, e eu estou à disposição também, assim. Eu não estou dando aula mais, mas eu sou uma eterna professora. Vontade de ficar respondendo, explicando. Eu acho que até a coisa dos vídeos tem muito a ver com isso. Está suprindo a minha demanda de querer dar aula, de querer ensinar alguma coisa. Dani, é sempre um prazer ter você aqui conosco, tá? Eu estou sempre te chamando, incomodando, vamos lá trazer a Dani, né? Sou a professora de acústica na Univale hoje, no próximo semestre nós temos aí a disciplina, e estou sempre, né, movimentando os alunos aí, fomentando esse tipo de bate-papo, porque é importante. A gente fala que o conforto ambiental, de uma maneira geral, né, ele traz saúde para a nossa vida, ele traz, nos acalma também, né, porque não tem coisa pior do que trabalhar num ambiente desconfortável, principalmente, né, com um ambiente ruidoso, um ambiente, né, com um desconforto acústico. Então, eu te agradeço, Dani, pela participação, pela live, né, pela palestra que você nos deu aqui, e que a gente possa sempre contar com você aí, tá? Pode, com certeza. Podem contar comigo, sim. Foi um prazer, fico muito feliz de te ver tão ativa, assim, né? Ter te visto aprendendo esse assunto e hoje dominando e falando com propriedade. Fiquei feliz de ver suas intervenções e feliz de ver o interesse dos alunos também, porque eu, como arquiteta, eu acho que a gente tem que oferecer muito mais do que uma solução estética, né? Então, quando você pode não precisar ser o especialista em acústica, quando você conta para o seu cliente que ele pode ter um problema com relação ao ruído, você está antevendo um problema, você está oferecendo para ele uma coisa que ele nem sabia, então ele valoriza o seu trabalho. Então, a gente tem que saber incorporar esses discursos na nossa fala, né? Com certeza. O que eu deixo sempre claro para os alunos, porque uma arquitetura, né, para ela ser completa, é quase que fora outras questões, mas a pirâmide vitruviana, ela é importante, né? Então, a funcionalidade, quando você tem a beleza, a funcionalidade e a estrutura, né? Uma estrutura forte, mas com funcionalidade. Então, a funcionalidade entre o conforto lumínico, acústico e térmico, né? Então, é importante a gente falar sempre desse conforto, porque senão traz vários problemas e a obra ela acaba não acontecendo, a pessoa vai se mudar, o escritório não vai acontecer, a live vai dar problema. Então, conforto, né, é sempre muito importante para um projeto. Muito obrigada, Dani. Eu que agradeço, Bárbara. Tchau, pessoal, obrigada. Até mais, eu acho que nós temos mais lives aí, né? Então, vou convidar a todos a continuar participando das outras lives. A gente peço para vocês acompanharem aí, tanto na página da Univale, quanto nas redes sociais, a gente vai estar sempre divulgando as lives dessa semana, ok? Obrigada a todos, gente, até mais. Até.